Olá, tudo bem? Vamos dar seguimento às nossas aulas de filosofia política e depois de falar de Rousseau, nós vamos falar hoje sobre Montesquieu, que eu só estou seguindo o curso da minha aula normalmente, mas é muito interessante como a gente está passando por um momento em que essa discussão está acontecendo na política brasileira. Então parece que Montesquieu, depois vocês dizem que a filosofia está morta, né? O que é uma coisa muito velha, mas ela não é velha, ela é muito atual. As obras são antigas, muitas coisas aconteceram, as coisas mais importantes, fundadoras da filosofia aconteceram no passado, mas se a gente observar, e nem precisa observar tanto assim, esse é um assunto mais atual, por exemplo, no Brasil. A nossa maior discussão agora vai passar por Montesquieu. A situação política brasileira agora, a gente mais ouve falar, sobre o que a gente mais ouve falar agora é sobre Montesquieu. E Montesquieu, a gente continua aqui falando de um iluminista, né? Ele é nascido numa família rica, ele é nascido numa família da aristocracia francesa. E como um iluminista, como bom iluminista, ele é um defensor da razão. E qual é o contexto histórico dele? Ele nasce em que temos uma monarquia absolutista. Montesquieu a primeira coisa interessante a falar sobre ele é que ele é um grande crítico do absolutismo, né, da monarquia absolutista. A gente vai ver isso ao longo dessa aula e é muito interessante. Ele é mais famoso pela separação dos três poderes, que a gente vai falar pela grande obra, né, chamada O Espírito das Leis. Quem fizer, por exemplo, faculdade de Direito ou estudar Direito vai ouvir falar muito sobre isso. Na política também, mas agora, incrivelmente, a gente está ouvindo falar sobre Montesquieu nos noticiários brasileiros. Então, acho que essa aula acaba ficando muito mais atual, sendo exatamente nesse momento. E ele é um defensor da razão, como um iluminista, ele é um grande defensor da razão, entende que é por meio da razão, ele confia na razão, entende que é por meio da razão que nós podemos, que a sabedoria é possível, que é possível resolver os problemas, inclusive os problemas políticos. E como um grande crítico do absolutismo, ele critica prestem atenção na expressão, né? O que é uma monarquia? Mono é uma pessoa detendo diversos poderes, ou melhor, detendo todos os poderes, o poder de legislar, de aplicar a lei, de punir, então, de administrar, punir, legislar, aplicar, julgar. Então ele é um crítico dessa monarquia absolutista. E ele vai começar a estudar. Primeiro ele foi um filósofo que estudou muito, viajou, conheceu diversas formas de governo. E meu filho, eu tô gravando aula. Bom, depois de uma leve interrupção aqui do meu filho, que veio gritando, inclusive continua gritando lá no quarto. Não tem muito como resolver isso. Pronto, agora ele foi devidamente trancado no armário, alguma coisa assim. Onde nós estávamos, eu não me lembro. Deixa eu olhar aqui um roteiro. Vocês têm um PowerPoint para acompanhar essa aula. Nós estávamos falando sobre a crítica de Montesquieu ao absolutismo, né? A crítica da detenção completa do poder na figura de uma pessoa, de um monarca, de todos os poderes. O poder de legislar, de administrar, de aplicar lei, de julgar, de elaborar as leis também. Então, eu estava falando, lembrei agora, ele estava falando sobre as viagens, né? Ele foi um filósofo que estudou muito, viajou, era de uma família rica, então ele foi à Inglaterra, parece que ele esteve na África. Ele conseguiu estudar muito, observar formas de governo, e aí ele começou a mapear. Ele começou a pensar nas diversas formas de governo, quais seriam as virtudes e os vícios dessas formas de governo. Então, vamos lá, isso tudo está no PowerPoint, vocês podem acompanhar o PowerPoint junto comigo. Mas vamos lá, ele vai definir 3 formas de governo. A primeira é a república, a segunda é a monarquia e a terceira é o que ele chama de governo despótico. Não vamos confundir monarquia necessariamente com despotismo, não vamos confundir monarquia com absolutismo, tá? A monarquia nem sempre é uma forma de governo absolutista, ok? Então vamos retomar. República, monarquia e governo despótico. E aí ele vai falar coisas muito interessantes. Ele vai falar que a monarquia, que a república. Vamos falar primeiro sobre a república. Primeiro, a república ela pode ser democrática ou aristocrática.
e que a principal característica da república, cismei com a monarquia, a principal característica da república é o amor à virtude. Então a república, o regente da república, né, ele precisa ser alguém, e geralmente ele é alguém que tem amor às virtudes, ele tem amor à excelência. Reparem que para cada forma de governo, Montesquieu vai definir uma espécie de sentimento atrelado àquela forma de governo. Depois ele vai falar sobre a monarquia, né? A monarquia que ele fala, que ainda não é o governo despótico, é apenas a monarquia, ele vai falar que a monarquia precisa, em primeiro lugar, respeitar as leis. Ou seja, não é porque eu tenho a figura de um regente, de um rei, que necessariamente eu tenho alguém que pode desrespeitar as leis. Então, para Montesquieu, a principal questão da monarquia é que a monarquia, ela pode ser, ela é legítima, né? Ele aceita a monarquia se houver um regente, um rei que respeite as leis. Porque para ele, ninguém está acima das leis, nem um rei, ninguém está acima das leis. Então, o monarca, a primeira virtude que ele deve respeitar é a honra. Então ele, sua família, eles devem ter muito amor à honra, e é a honra que guia a monarquia, tá? E não vamos esquecer jamais, o monarca precisa respeitar as leis. Ele é apenas um regente, ele é um administrador que as leis estão acima dele, tá? Toda a regência dele precisa ser baseada em leis. E a terceira forma de governo, que é o governo despótico, e aí que vem a crítica dele avassaladora. Ele vai dizer que o governante despótico, e aí entraria a monarquia absolutista, o governo despótico é aquele governo em que o regente, em que o governante, ele está acima das leis, inclusive ele elabora as leis, né? Ele está acima das leis e ele age em prol de interesses próprios, em interesses da sua corte. Existe um desrespeito completo à vontade geral, existe um desrespeito completo às liberdades, que é um tema também muito caro a Montesquieu, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, resumindo, as três formas de governo que ele classifica são a monarquia, a república e os governos despóticos. Que no governo despótico entra a monarquia absolutista. E ele vai dizer qual é a principal característica do governo despótico, é o amor ao medo. Então, o regente, o rei nesse tipo de governo, no governo despótico, ele age de acordo com o medo. Então, as pessoas respeitam esse governo porque ele elabora esse sentimento de medo nos seus súditos, na sua população. Então, quando ele faz essa classificação dos três tipos de governo, ele faz uma crítica também, que a principal questão dele, ele está vivendo no contexto do absolutismo, a principal questão dele é o que leva os governos ao fracasso, né? Na visão dele, o que é um governo fracassado. E aí a gente chega à conclusão, ele chega à conclusão, um governo fracassado é um governo corrupto. E ele classifica a corrupção. A corrupção para ele é quando os poderes são exercidos ao arrepio da lei, ao arrepio das leis, desrespeitando as leis. Então, é muito interessante também, gente, a gente observar os conceitos, né? Porque a gente fala muito hoje em dia, especialmente no Brasil, corrupção, corrupção, corrupção. Mas o que é corrupção? Né? Para o Montesquieu, corrupção é agir em desrespeito à lei, tá? E é muito interessante também falar sobre Montesquieu, que Montesquieu ele não aceita o conceito de essa lei é justa, essa lei é injusta. Não. Para Montesquieu, lembrem até de Hobbes nesse caso, né? Não estão comparando os dois, mas só para lembrar. Lei não pode ter o adjetivo nem de justa e nem de injusta, porque Montesquieu está dizendo as leis elas são elaboradas em contextos, então existem leis que cabem no contexto e no tempo histórico de uma sociedade, leis que não cabem, mas não é correto dizer que uma lei é injusta e que uma lei é injusta. Isso é bem interessante no pensamento dele. Outra coisa interessante também, estou começando a falar um pouco mais rápido porque o nosso tempo do vídeo já vai acabar, senão o YouTube não me deixa subir numa parte só. A liberdade para ele não é uma liberdade irrestrita, como fala em Thomas Hobbes, por exemplo, em que liberdade é poder tudo, porque ele vai dizer, essa liberdade não é interessante, esse conceito de liberdade não é interessante, porque se o amor, ele tem amor à liberdade, lembram disso? Eu falei isso no início da aula. Meu amor não é uma liberdade irrestrita, em que eu posso tudo, porque se eu posso tudo, qualquer um pode tudo, isso em nada me interessa.
Então a liberdade para ele não é ficar sem lei, não é aquele estado de natureza. A liberdade para ele é quando as leis são aplicadas de maneira correta numa sociedade, são elaboradas e aplicadas de uma maneira correta, justa, em relação àquela sociedade, em relação àquela sociedade precisa. Essa é a liberdade dele, é quando as leis são aplicadas e as pessoas respeitam essas leis e e acontece um grande ajuste, sabe? É uma questão de encaixe. Reparem que ele não é um absolutista em nenhum termo, né? Ele nem está dizendo que existe uma lei da natureza absoluta, universal. Ele está falando de um contexto para as leis. Isso é uma coisa também que é bem interessante. E aí a gente chega na obra principal dele, a obra mais famosa, chamada O Espírito das Leis, em que ele faz a famosa divisão entre os três poderes, que é uma coisa que pode muito cair no Enem, porque é um assunto muito atual, muito importante, não só porque é atual, porque é uma das coisas mais importantes da filosofia política. Então, nessa obra, O Espírito das Leis, ele faz uma divisão. Ele fala, eu vou apresentar aqui uma solução, como é que as coisas devem ser, como é que é o ideal. Então ele vai dizer, é preciso que haja uma divisão. Reparem, ele está indo contra o absolutismo, em que o monarca, uma pessoa, ela tem todos os poderes concentrados nela. Ele vai dizer, isso não é bom. Ele vai dizer que é preciso que haja uma divisão. E aí ele faz a famosa divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que eu vou precisar cortar esse vídeo para falar sobre a separação entre os poderes. Então eu vou fazer uma parte 2 bem pequena só para falar da separação entre os três poderes.